Olá, meu nome é Kátia Antunes, sou advogada, mediadora, consteladora familiar, e vou trazer aqui nesse canal alguns exemplos de transações que a gente resolveu com postura mediadora. Como eu falei no vídeo anterior, não é muito fácil trazer os exemplos de mediação aqui, porque eles são confidenciais e é muito importante que a gente respeite essa característica. Então, muita coisa não é confortável que se traga aqui, mas eu consegui selecionar algumas transações que, tirando o nome das partes e algumas peculiaridades, elas não é passível de serem reconhecidas. Então, e aí eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido com elas, tá bom? Hoje nós vamos falar de um inventário. Era um inventário aparentemente simples. A gente estava regularizando, na verdade, dois inventários. Era um casal falecido e que tinha poucos bens a partilhar. Os herdeiros eram todos adultos. Eles no início não manifestaram qualquer discordância na partilha. Parecia uma coisa muito rápida e simples de acontecer, mas ela demorou quase 6 meses. E eu vou contar aqui um pouquinho por quê. Na primeira reunião, eles se cumprimentaram, se reviram, muitos deles não se viam há algum tempo, então foi saudoso, começaram a lembrar histórias antigas, mas tudo muito amistoso, num ambiente muito amistoso. E num determinado momento eles começaram a se lembrar da doença da falecida, que foi longa, e de como eu vou dar aqui nomes fictícios para as famílias, tá bom? Pelas razões que eu já mencionei. Então vamos chamar aqui da família Gonzalez, de como a família Gonzalez acolheu essa falecida, que hoje era falecida, mas que cuidou dela durante muito tempo, ajudou em médicos, com cuidados e com carinho também, né? E a família Almeida, a gente vai chamar assim a família da falecida, ela ouviu em silêncio e muita tristeza. Elas eram filhas e netas dessa senhora. E então era muito perceptível ainda a dor que estava presente, né? Mas esse silêncio, depois a gente foi entender lá na frente que esse silêncio foi interpretado pela família Gonzalez como um não reconhecimento do que eles tinham feito pela falecida. E aí nas outras reuniões seguintes, elas foram ficando menos amistosas e surgiu a reivindicação de uma dívida em dinheiro da família Almeida perante a família Gonzalez. Isso gerou um enorme desconforto, porque essa obrigação pecuniária não estava prevista em nenhum documento, não havia previsão de como é que isso seria pago, e aí começou uma discussão enorme na família, tanto que as próximas reuniões, elas pararam de se referir ao inventário e começaram a tentar tratar essa dívida, né? A família Gonzalez, que se considerava credora, mesmo ouvindo da outra parte que eles fariam o pagamento, ela continuava incomodada. E a família Almeida conseguiu da família Gonzalez formas amigáveis de fazer esse pagamento, flexíveis e tal, mas ainda assim elas estavam muito contrariadas. E as conversas se seguiram e as famílias, esse desentendimento foi se escalonando, sabe? Ao ponto de que as partes começaram a expressar desconfiança uma da outra, irritação, frustração, uma coisa assim de que não estavam aguentando mais aquela conversa, e foi aparecendo até uma disposição de interromper o inventário e iniciar uma discussão judicial sobre tudo aquilo. Nessa hora, eu senti necessidade de voltar alguns passos para trás. Então a gente deixou o inventário e a dívida de lado e combinamos algumas reuniões separadamente entre as famílias, para que elas se sentissem à vontade para expressar ali o que realmente estava pegando, né? E aí eu entendi na família Gonzalez que eles tinham feito muito pela família Almeida quando eles acolheram e cuidaram da falecida, que eles tiveram muita dedicação, muito carinho, e eles se sentiam ofendidos de não sentir que a família Almeida reconhecia tudo isso. E eles traduziram essa frustração como uma dívida financeira. Você vê, eles nem faziam questão desse pagamento, eles acabaram verbalizando isso em algum momento. Realmente o valor dessa dívida que surgiu, ela era irrelevante perto do valor do inventário como um todo, mas talvez tenha sido o jeito como eles encontraram ali, até inconscientemente num primeiro momento, de se fazerem reconhecidos,
né? Conversando, por outro lado, com a família Almeida, eu entendi que eles tinham sim um sentimento de gratidão e de carinho por eles todos. Eles só não tinham verbalizado, porque eles estavam ali focados na dor que eles estavam administrando. A perda dessa mãe, dessa avó, ainda era muito forte, e eles estavam ali fechados na dor deles, né? E aí a gente voltou a fazer reuniões conjuntas com esse objetivo de que isso fosse externalizado, fosse comunicado de uma maneira positiva, né? E aí, ao longo do tempo, eles foram lidando com tudo isso, e a gente passou a ter reuniões muito cheias de emoção, de choros, de reflexões, e eles foram conseguindo botar para fora, as duas famílias, toda aquela dor daquelas perdas, né? E aí o assunto esfriou, e aí eles conseguiram chegar num acordo sobre como tudo aquilo tinha que acontecer, e mesmo sendo uma situação tão triste para todos, que é a perda de pessoas queridas, eles conseguiram verdadeiramente resolver o que incomodava e concluir o inventário. Vejam, um inventário que podia ter virado um problema judicial, uma discussão que só ia tornar todo o processo muito mais doloroso, mas que precisou desse olhar cuidadoso para entender o que não estava sendo dito ali e quais eram as expectativas que não estavam sendo atendidas para que o assunto se resolvesse. E foi assim que aconteceu. Esse é mais um caso que eu queria contar para vocês hoje. Obrigada!